Gravação iniciada. Bom dia a todos. A partir deste momento, eu declaro aberta a sessão de julgamento virtual da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 25 de novembro de 2022. Temos 4 processos na pauta. Como comentado antes do início da gravação, temos um pedido de sustentação oral relativo ao processo da Ambev. A patrona, a doutora Deise, ainda não ingressou na sala, então a gente pode, seguindo a ordem da pauta, ir para o processo, é um PRJ relativo ao AIN 4046667, cujo autuado é Sina Indústria de Alimentos Limitada. É um PRJ de minha relatoria. Eu já vou disponibilizar o voto. São 2 PRJs, um da Fazenda e o outro da autuada Sina. Isso, agora abriu aqui, ó, a janela para subir o voto. Já está disponível para os senhores e para as senhoras. Então, como dito, são 2 PRJs. O primeiro, relativo ao PRJ da Fazenda Estadual, que está as folhas 6943 a 6949, o erro de fato sustentado é que a decisão proferida pela 8ª Câmara tem um argumento de que a responsabilidade solidária do senhor Fernando Antônio Martins de Oliveira e da FN Assessoria Empresarial Limitada não poderia ter sido afastada naquela decisão. Em relação ao senhor Fernando, o erro de fato que se aponta foi que a decisão excluiu a solidariedade do referido responsável, uma vez que, como não foi interposto recurso ordinário por ele, a matéria não poderia ter sido objeto de julgamento. Então, da análise dos autos, consta-se que, de fato, o senhor Fernando Antônio Martins de Oliveira deixou de interpor recurso ordinário. Com efeito, a questão envolvendo a responsabilidade não foi devolvida a este tribunal, logo não poderia ter sido objeto de julgamento. No que diz respeito à FN, Assessoria Empresarial, o alegado erro consiste no fato de que essa também não poderia ter sua responsabilidade solidária afastada, pois o recurso ordinário da referida empresa teve seu processamento indeferido pela Delegacia Tributária de Julgamento de Bauru, posto que foi interposto após o decurso do prazo legal. E esse despacho, ele está às folhas 63 e 66, o que impede de ter sido objeto de julgamento. Igualmente, a discussão acerca da responsabilidade solidária imputada à FN não foi devolvida a este tribunal e, portanto, não poderia ter sido objeto de julgamento, dada a comprovada intempestividade do recurso ordinário. Dessa forma, levando-se em conta a regra prevista no artigo 47, parágrafo 5º da Lei 13457 de 2009, é de rigor que o pedido de retificação do julgado da Fazenda seja conhecido e provido, retificando-se a decisão proferida pela 8ª Câmara para o fim de restabelecer a responsabilidade solidária imputada ao senhor Fernando Antônio Martins de Oliveira e à FN Assessoria Empresarial Limitada, EPP. No que concerne ao pedido de retificação de julgado apresentado pela autuada Sina Indústria de Alimentos Limitada, as folhas 7568 e 7571, o erro de fato apontado consiste na incorreta exclusão da responsabilidade solidária da Multióleos, Óleos e Farelos Limitada, Faróleo Comércio de Produtos Alimentícios Limitada e Dove Indústria de Óleos Vegetais Limitada, sob o argumento de que tais empresas não figuram como parte no presente AIN, ou seja, elas não estão nem como autuado e nem como responsáveis. Mas, na decisão, a responsabilidade foi afastada para essas empresas. Analisando os autos, verifica-se que as empresas Multióleos e Farelos Limitada, Faróleo Comércio de Produtos e Dove Indústria de Óleos Vegetais realmente não integram o presente AIN, nem como autuadas, nem tampouco como responsáveis. Logo, a decisão errou ao afastar a responsabilidade solidária em relação a tais empresas. Isto posto, entendo que o erro de fato apontado pela autuada restou configurado, motivo pelo qual o pedido de retificação de julgado apresentado por Sina também deve ser conhecido e provido. É como voto. Eu acho que, quando da elaboração do voto condutor, no acordo anterior, né, deve ter sido utilizada uma decisão, um texto, uma redação aproveitada de um outro processo, e neste, realmente, o cenário, em relação a essas responsabilidades,
ocorrer esses equívocos. Então, eu entendo que o PRJ da Fazenda tem que ser conhecido e provido, igualmente o da autuada acima. Eu já estou registrando o voto. Agora eu tenho que ver o julgamento dos recursos ordinários, né? Como é que foi? Nossa. Show. Sempre que julga PRJ tem os reflexos, né, doutor Silmar? E aqui são poucos, viu? Não, a questão, pedido de retificação da Sina, conhecido integralmente, provido. Pedido de retificação de julgado da Cefaz, conhecido integralmente, provido. E vamos ver a decisão. Como foi conhecido e provido, ele vai abrir para marcar novamente todos os ROs, acredito. Eu estou abrindo o acordo. Doutor Samuel, eu estou aqui com o acórdão aberto. Se precisar, eu posso ir te ótimo. passando a cola aqui Por da favor, decisão. doutora Luciana. Pode falar. Então, vamos lá. Só dos solidários, né? O Vitor Awad foi conhecido integralmente, parcialmente provido. Perfeito. Da Fase Empreendimentos, conhecido integralmente, parcialmente provido. Conhecido integralmente, parcialmente provido. Tá. Isso. Rosendo Vicente, Sítio São Marcos, conhecido integralmente, parcialmente provido. Ótimo. Modena Agropecuária, conhecido integralmente, parcialmente provido. Ineide Maria de Souza, conhecido integralmente, parcialmente provido. Dário Aprígio, conhecido integralmente, parcialmente provido. Maurício Trovo, conhecido integralmente, parcialmente provido. Tá dando para acompanhar aí, né? Perfeito. Sim, ficou fácil. Simon Neme Abdul Massi, conhecido integralmente, parcialmente provido. Marcílio Mendes Ferreira, conhecido integralmente, parcialmente provido. João Choite Caco, conhecido integralmente, parcialmente provido. Rosendo Vicente Teixeira, conhecido integralmente, parcialmente provido. Nemr Abdul Massi, conhecido integralmente, não provido. Bom. Faltou da Sina, né? O da Sina é o recurso ordinário, né? Conhecido integralmente, não provido. Perfeito. Agora acho que foram todos. Foram todos. Foram 2 vezes, é isso mesmo? Porque Rosendo tem 2. Tem o Rosendo Pessoa Física e tem o Rosendo Sítio São Marcos. Então, deixa eu ver. Tá, perfeito. O Fernando Antônio e o outro que não foi eles nem conhecido, aparecem, eles nem né? aparecem. Só precisa... E o Rosendo Vicente Teixeira, pessoa física, foi conhecido integralmente, parcialmente provido. E, igualmente, o Sítio São Marcos também, né? O Sítio São Marcos também. Perfeito. Que não foram todos parcialmente providos, só não foi provido o do Nemr Abdul Massi e o da Sina. Exato. É isso aí. Ok, obrigado, doutora Luciana. Ficou fácil assim. Por nada, que bom. Então, encerrando os debates, após o registro do voto, verificando o quórum. Todos confirmaram, iniciando a votação.
Todos votaram acompanhando o meu posicionamento, que é pelo conhecimento dos PRJs e seu provimento, tanto da fazenda quanto da autuada. Encerrando a votação. E julgamento do PRJ relativo ao AEM 40.46.667, Sina Indústria de Alimentos Limitada. Doutora Beatriz está dispensada, mas se quiser continuar na sala, fique à vontade. O processo, segundo processo... Bom dia, tchau, tchau. Bom dia, obrigado. O segundo processo, que é o processo comentado da Ambev, pelo visto não teremos sustentação oral. Eu não trouxe voto, não preparei, queria ouvir... Chegou a entrar na sessão e saiu, presidente. Ah, é? Como é que era o nome da doutora mesmo? Deise Galvão Boécio. DB, entrou aqui, DB agora há pouco, mas saiu. Vamos deixar então, talvez ela... Porque ela é do Rio Grande do Sul, parece aqui a OAB dela, sendo do Rio Grande do Sul, o escritório também me parece que é do Rio Grande do Sul, então talvez às vezes não tenha muita atuação aqui no tribunal, né? Então às vezes está com algum problema de permanecer, de comunicação, permanecer na sala. Então a gente pode aguardar. De qualquer forma, eu não trouxe voto. É um processo que aparentemente ele tem uma complexidade porque eram vários itens, alguns foram liquidados, permaneceram 2 itens e tem uma série de conversões do julgamento em diligência para apresentação de documentos para que seja verificado se a autuada preenche os requisitos para fins da tomada de crédito em parcela integral de bens do ativo. Então, foram várias vezes convertidos, então o processo é bem denso, e eu gostaria de ouvir a sustentação oral, mas, enfim, vamos permanecer aqui, então, com ele, aguardando o retorno da doutora Deise, e se ela chegar até o final da sessão, a gente faz a sustentação oral. Então, o próximo processo é um recurso ordinário de relatoria do Dr. Faisal, cujo AIN é 4104.732, autuada é Maria Beatriz Teixeira. Obrigado, doutor Samuel. Consegue me ouvir bem? Sim, perfeito. Pode seguir, doutor Faisal. Obrigado, doutor Samuel. Bom, novamente, bom dia a todos. Doutor Samuel, poderia abrir a edição do voto, por favor? Obrigado. Eu acho que já está aí, né? Já entrou. Eu vou salvar aqui a versão atualizada do voto, para que todos possam acompanhar a leitura, né? Enquanto eu vou fazendo a atualização, eu já antecipo que trata-se de um caso de TCMD, caso que não é tão comum, né, de analisarmos aqui nesse tribunal. É um caso interessante. Estou salvando aqui. Vejam, por favor, se o voto já está disponível. Sim. Sim. Então, eu vou ler a acusação e vou fazer uma leitura ainda aqui, abreviada do relatório do voto. A recorrente foi notificada pela Lavatura do Alto com a seguinte acusação. A infração relativa à falta de pagamento de TCMD no valor de R$ 239.999,20, em 28/12/2015, conforme discriminado abaixo por omissão devido pela doação de 5.999.980 cotas de capital social da empresa GS Gestão, na qualidade de donatária. O doador, Gilson Aparecido Teixeira, na qualidade de pai responsável pelo autuado, está sendo responsabilizado solidariamente neste auto de infração nos termos do artigo 8º, inciso 5º da Lei 10.705 de 2001. Bom, a autuada apresentou defesa, houve uma série de questões aí de preliminares, nulidade do auto e tudo mais. O processo chegou a ter o primeiro julgamento, em que essas nulidades foram reconhecidas, mas a Câmara Superior afastou essas nulidades e determinou a realização de um novo julgamento, né? A autuada, à época dos fatos, era menor de idade,
e, segundo o entendimento da fiscalização, havia recebido do pai uma doação de valores referentes à participação societária na empresa GS Gestão Administrativa, né? Alega a autuada, representada pelo seu pai, que, na verdade, não ocorreu doação, e sim uma distribuição desproporcional dos resultados, e essa distribuição desproporcional teria gerado a ela recursos suficientes para integralizar o capital social que ela acabou aportando na empresa GS, né? E juntaram, anexaram aqui aos autos, ata de distribuição desproporcional registrada na junta comercial, transferências bancárias realizadas no Banco do Brasil, numa conta em que o titular é autuado e o pai é responsável, né? Porque na época ele era menor. Porém, analisando a decisão proferida pela DTJ, me parece que houve aqui um erro de premissa e uma falta de apreciação das provas. Então, eu vou ler aqui a parte do voto, né? A partir do item 12. Quanto às questões preliminares, as matérias já foram apreciadas em grau de recurso pela Câmara Superior, que acolheu o recurso da representação e entendeu que não houve qualquer nulidade no procedimento. Portanto, não cabe a esse julgador reapreciar matérias já preclusas pelas instâncias administrativas. Quanto ao mérito, nota-se que a recorrente está sendo acusada por deixar de pagar ITCMD por suposta omissão de doação de 5.999.980 cotas de capital social da empresa GS, na qualidade donatária. Doador, Gilson Aparecido Teixeira, na qualidade de pai responsável pelo autuado, está sendo responsabilizado solidariamente. A ação fiscal teve por origem procedimento administrativo relativo à abertura da filial da GS Gestão Administrativa. O relatório circunstanciado, só abrindo um parênteses aqui, ele detalha, né, passo a passo o que aconteceu. Eu trouxe um pequeno trecho aqui que eu achei importante, mas o relatório ele esclarece bem o que aconteceu. Onde se constatou que o capital social da empresa perfaz atualmente R$7.500.000, totalmente integralizado e dividido em R$1,5 milhão para Gilson e R$6 milhões para a recorrente, conforme dados registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo. Entendeu a fiscalização que haveria simulação de distribuição para a integralização do capital da empresa GS, quando de fato teriam sido distribuídos a Gilson, que teria doado o valor a Maria Beatriz, conforme consta do relatório circunstanciado às folhas 7, com o destaque abaixo. Eu trouxe um pequeno destaque do relatório, que é o que o fiscal acabou entendendo da operação, né? Essa constatação contrasta com a tese do interessado, constituindo-se forte indício de que os lucros da empresa foram distribuídos de fato a Gilson, que os utilizou no período para integralizar o capital da GS Gestão. Conforme consta na quarta alteração contratual da empresa, folha 206, também registrada na junta, a participação de Maria Beatriz Teixeira no capital variou de R$20 para R$2 milhões no ano 2015. Conforme relatado na decisão de primeiro grau, eu trago aqui um trecho da decisão de primeiro grau. Os esclarecimentos do contador e das apresentações dos documentos em atendimento às notificações de folhas 24, 25 e 169 e 170, o fisco concluiu que os lucros foram efetivamente distribuídos a Gilson Aparecido Teixeira, no período, na proporção de suas cotas de participação no capital. Essas distribuições compuseram seu patrimônio econômico, conforme a evolução patrimonial informada na declaração de rendimentos. Conclui também, em 28 de dezembro de 2015, a suposta venda de cotas para Maria Beatriz. Em essência, se revela uma doação de cotas, no valor de R$5.999.980, uma vez que ela não dispunha de patrimônio para tal, configurando-se assim doação. Portanto, há incidência de TCMD alíquota de 4%. Por sua vez, a recorrente sustenta que a operação se deu de forma onerosa entre as partes, conforme o contrato de compra e venda de cotas de capital, onde Gilson foi vendedor e Maria Beatriz a compradora. Defende a recorrente que a origem desses recursos foi o recebimento desproporcional de lucros da empresa GS, sendo em 2011, aí vem os valores, né, declarados, R$3.669.021, 2012, R$423.500,
557,98. 2013, R$ 505.962. 2014, R$ 403.894. Em 2015, R$ 193.707, perfazendo o total de R$ 5.226.143. E dos lucros distribuídos com proporcionalidade do capital em 2011 e 2012, da empresa Mabile Limitada. De forma diversa, o ilustre julgador Acó entendeu que verifica-se nos autos que Maria Beatriz não dispunha de patrimônio para aquisição das cotas de R$ 5.999.980. Para embasar o seu entendimento, o julgador singular considerou os seguintes fatos. Eu trago um outro trecho aqui do julgamento da primeira instância. A planilha e os extratos bancários apresentados por 223 a 270, em cumprimento da notificação número tal, item C, não comprovam que as distribuições foram realizadas em nome da dependente, já que informam apenas contas de origem da GS Gestão, de onde foram feitas as retiradas sem menção da destinação dos recursos. Quanto à declaração do Banco do Brasil, de folha 310, constatando que Maria Beatriz é titular da referida conta nesta data, ou seja, em 11 de 1 de 2018, que nada garante quanto à titularidade à época em que foram efetivadas as realizações do depósito. Todavia, as folhas 524 a 529, a recorrente juntou declarações emitidas pelo gerente do Banco do Brasil, que comprovaria o recebimento dos valores em conta conjunta entre a autuada, na época menor de idade, com o solidário responsável. Em seguida, o julgador singular afastou a pretensão da recorrente sobre a distribuição desproporcional sob o seguinte argumento. Também trago um novo trecho da decisão recorrida. Item 45. Assim, já que não houve estipulação em contrário, a suposta distribuição de lucros a Maria Beatriz Teixeira não se sustenta, pois, nos períodos em questão, sua participação de capital da empresa foi praticamente nula, de 2011 a 2012. O capital era de R$ 1.220.000, e de 2012 a 2015, o capital social era de 7,5 milhões e sua participação era de R$ 20. Ocorre que, conforme apontado na defesa, não foi observado que a recorrente acostou aos autos as folhas 345 a 357, que ratificou as distribuições desproporcionais das participações societárias registradas na junta comercial. Inegável que o ilustre juiz Acó fez análise pormenorizada das provas e das manifestações, mas aparentemente equivocou-se ao se pronunciar sobre o entendimento da comprovação da distribuição de lucros e ausência de documentos que autorizassem. Desta forma, entendo que procede as omissões apontadas no presente recurso, aparentemente os quais teriam influenciado o resultado do julgamento. Afastando-se as situações de fato em destaque pelo ilustre julgador, entendo que o resultado poderia ser distinto, conforme a construção lógica do julgado em debate, se consideradas as referidas provas. Diante do exposto, entendo que a decisão proferida pela BTJ deve ser anulada, devendo o julgador a qual proferir nova decisão, devendo levar em consideração as provas acostadas às folhas 345 e 357, referente à ratificação da distribuição proporcional dos lucros, e as folhas 524 e 529, que comprovam a origem dos recursos da recorrente. Diante do exposto, conheço do presente recurso ordinário, para dar-lhe provimento nos termos acima, anulando-se a decisão proferida pelo DTJ, objeto do presente, devendo o processo retornar para novo julgamento com análise das provas apresentadas. É assim que voto, Dr. Samuel, demais colegas, entendo que, de fato, aqui é necessária uma nova análise em primeira instância. Devolvo a palavra, doutor Samuel. Agradeço a atenção de todos. Obrigado, doutor Faisal, pelo voto. Parabenizo pelo voto. Eu estou dando uma olhada ainda nos documentos. Mas ficou claro o seu posicionamento. Eu só tenho uma dúvida, doutor Samuel.
Quando eu registro aqui a anulação da decisão anterior, ele me aparece, ou Daniela, doutor Ramon, quem puder me ajudar, ele aparece duas opções, né? Defesa, mas na verdade defesa já há, né? Eu acho que eu tenho que optar por essa mesmo, não tem outra É isso opção, aí. né? É. Tá bem. É Só que para poder registrar o voto. como a proposta é por uma nova decisão relativa à defesa, né? Análise da defesa em Correto, primeira entendi. Para instância. analisar a defesa novamente. É. É um caso bastante interessante, enquanto os colegas analisam, porque há aí uma distribuição desproporcional, formalizada por ata, por transferências bancárias, né, que me parecem efetivamente ocorreram. E a discussão é, a legislação federal, né, permite a distribuição desproporcional, desde que aprovada entre os sócios, né, e a fiscalização entendeu que, na verdade, essa distribuição desproporcional foi uma doação. É um caso interessante, mas entendo que é preciso uma análise melhor dessas provas aí, que me parece que foram deixadas um pouquinho de lado no primeiro julgamento. Parecido com aquele que nós discutimos no ano passado. Correto. Será que a interessada é menor de idade? Ela é menor de idade, e a conta que ela recebeu é uma conta que ela tinha com, no caso, o pai, né, a representante. Parabenizar, da minha parte, vou acompanhar. Também vou acompanhar a decisão, doutor Faisal. Parabéns pela análise. Obrigado. Eu também acompanho pela anulação da decisão monocrática. Eu também, professor, encerrei aqui a análise. Ficou bem evidente, realmente, que ele não considerou para a tomada da decisão a análise desses documentos, né? Que comprova, evidenciam a previsão da distribuição Ele pode até chegar na mesma desproporcional. conclusão, né? Mas ele acha que precisa considerar essas provas. Mas do jeito que ele colocou no voto, realmente não deixa dúvida que ele não examinou o documento, né? Porque ele fala que não tem suporte e tal. Então, Correto. acho que ficou bem caracterizado. Assim, como foram documentos apresentados após a apresentação da defesa, eu nem acho que ele seja obrigado a conhecer deles. Porém, ele deveria motivar o não conhecimento dos documentos, caso assim entenda. Ele sequer faz referência a esses documentos na decisão monocrática. Era isso que eu estava lendo aqui, foi isso que eu demorei um pouquinho para me manifestar, porque eu fui voltar, até entendo que ele não foi apresentado junto com a defesa, pode considerá-los intempestivo. Tem que fazê-lo expressamente. Mas a forma que ele coloca dá a impressão que ele não passou viu, reto. Isso, que ele não viu a existência dos documentos no processo. E aí então, precisa retornar. Provavelmente, como não foi juntado na defesa, talvez ele não tenha anotado mesmo a juntada. Eu acredito que ele não percebeu. E é um processo pequeno, né? Eu achei que poderia ser um processo maior de quantidade de folhas e tal. Mas é interessante, porque ele já foi até especial, já voltou. Já. A primeira anulação foi por questões formais, aí a superior afastou. Perfeito, então. Então, doutora Luciana, algum comentário? Perfeito. Então, encerrando os debates. O doutor Faisal já registrou o voto, verificando o quórum. Todos confirmaram presença, iniciando votação.
Todos votaram acompanhando o doutor Faisal pela anulação da decisão anterior. Então, encerrando a votação e julgamento do AIN 41-04732. A autuada é Maria Beatriz Teixeira. Doutor Samuel, Oi. teve uma mensagem do Oswaldo no chat, eu não sei se ouviu, que a doutora Deise está com dificuldades na conexão, que ela estava tentando entrar na sessão para participar, para fazer a sustentação oral, mas que ela está com dificuldade de conexão. Tá. Cheguei a perceber que ela entrou e caiu. Isso, Sim, eu também. Ela apareceu e caiu. E aí o Oswaldo mandou esse aviso, falando que ela estava realmente tentando se conectar, mas estava com dificuldade. Ótimo, obrigado. Vamos aguardar. Vamos para o próximo processo, que é um recurso ordinário de minha relatoria, vista da doutora Daniela, é o AIN 41-12-632 JR Delivery Comercial Limitada. Doutora Daniela, pode apresentar seu voto? Tá. Deixa eu ver se está aberto aqui. Tá. Eu preciso disponibilizar o voto no processo, tá, doutor Samuel? Mas esse processo, acredito que os senhores vão se lembrar, foi um debate recente que tivemos aqui, é um processo onde o contribuinte, em função do desenrolar do caso, apresentou novas provas das suas alegações. E essas provas foram apresentadas após o julgamento da defesa, e então não foram consideradas na decisão monocrática. O doutor Samuel, no entendimento de que, na condição de relator e no entendimento da necessidade de privilegiar o princípio da verdade material, propõe uma anulação da decisão monocrática para que o processo retorne para novo julgamento de defesa, considerando os novos documentos apresentados. Eu entendo que eu vou fazer uma leitura prévia do voto, mas eu levei em vista para me manifestar no sentido de que não há necessidade de que não caberia essa anulação, né? Então, lendo aqui, Só um esclarecimento, doutora Daniela, só para a gente, né, pontuar exatamente qual era a discussão, sim, era sim. que ficava um pouco, talvez, prejudicado na conclusão, porque não haveria vício, né, na decisão de primeira instância, então não poderia ser anulado. Então esse que foi o ponto, né? Essa foi a discussão. Exato. Se poderíamos ou não devolver, né? Essa foi a dúvida. Então, aqui eu passando direto. Eu fiz um voto que é um voto e relatório tudo junto. Peraí, um minutinho só eu. Não é vista, né? Mas. Bom. O relator entende que os documentos apresentados comportam conhecimento, uma vez que tenham sido apresentados para contrapor afirmações feitas no curso do processo e para que não fique prejudicado o princípio da verdade material. Conquanto concorde com o relator sobre a possibilidade de que os documentos sejam recebidos e conhecidos, apesar da sua apresentação fora do prazo previsto no artigo 19 da Lei 13.457/2009, tem entendimento em sentido diverso quanto à necessidade de anulação da decisão proferida em sede de julgamento de defesa. A decisão de folhas 4.110 a 4.123 é perfeita, faz referência às alegações e provas apresentadas naquele momento nos autos. A apresentação posterior de novos documentos não tem o condão de macular aquele julgado, que permanece válido. Ainda entendo que não há qualquer prejuízo à verdade material ao não retornar o processo para a reanálise do julgador monocrático. A competência para realizar a análise de provas é plena em sede de recurso ordinário, de modo que compete a esta Câmara Julgadora decidir sobre as provas em busca da verdade material. Sobre as novas provas em busca da verdade material. Em relação à possível violação do assim chamado duplo grau de jurisdição, embora a Lei de Regência do Contencioso Paulista contemple a possibilidade de dupla análise das provas, no julgamento da defesa e, em seguida,
quando do julgamento do recurso voluntário ou do recurso ordinário, conforme o caso, é certo que este não é um princípio expressamente listado na legislação em vigor. Ademais, ainda que assim não fosse, é certo que o contribuinte não apresentou tempestivamente os documentos que encontravam-se em sua posse. Entendo ainda que possamos relevar essa intempestividade deles conhecer, não pode o contribuinte beneficiar-se da própria torpeza, uma vez que as nulidades processuais não se aproveitam a quem lhes deu causa. Assim, ouso divergir do ilustre relator contra o retorno dos autos para novo julgamento da defesa e proponho a devolução dos autos ao relator para que seja proferido o voto de mérito sobre a questão aqui discutida. Então, senhores, é como voto. Como o doutor Samuel, na condição de relator, tem a precedência para se manifestar sobre as questões de mérito, eu não me manifestei sobre o mérito da matéria, apenas trago o voto divergindo da anulação. Perfeito. Entendido. Essa é a discussão, né? É isso, essa foi a discussão que tivemos aqui. Eu preciso editar o voto do doutor Samuel, porque fiz aqui um ajustezinho. Habilitando o pedido de vista? Não. Habilitar, não. Não é habilitar o pedido de vista. É habilitar edição. Perfeito. E não poderia ser caso não de anulação, mas de complementação de decisão? Entendo que não. Não estava nos autos no momento do julgamento. Alguma diligência, eventualmente? Houve diligência já. É. Houve diligência pela representação fiscal, que entendeu que os documentos comportavam manifestação do fiscal, e em seguida, quando veio para a Câmara, já passou, foi pela oitava, doutor Samuel? Acho que foi pela oitava, né? Passou pela composição anterior da oitava julgadora, e houve nova conversão em diligência para que o fiscal se manifestasse sobre pontos específicos. Então, o fiscal e a representação já se manifestaram. E o julgamento foi proferido antes da juntada. Isso, de primeira instância foi. Entendi. E aí, como é que foi? O doutor Samuel trouxe voto. Não do mérito, né? Eu Do propus anulação da decisão de primeira instância porque não apreciou, óbvio que não tinha como apreciar, mas como esses documentos tocam o núcleo central da acusação, eu entendi que poderia haver prejuízo. Uma nova... E com relação a como é que vai ficar prevalecendo o voto da doutora Daniela? Retorna o processo para o relator. Volta para eu analisar o mérito. É uma situação interessante, né? Porque o relator não está convencido disso, mas aí agora... E eu não posso avançar na discussão do mérito, é uma coisa complexa. Eu já vi essa discussão, já deu algumas discussões acaloradas em outra Câmara. Porque o relator falava, não, eu não concordo, não consigo avançar para o mérito. Aí a Câmara, não, você vai analisar o mérito. Eu já estive na sua posição, doutor Samuel. Inclusive, isso acontece também com relativa frequência na superior, né? Quando o relator propõe o não conhecimento e a Câmara vota pelo conhecimento e ele tem que tomar conhecimento. Mas eu acho que nesse caso eu não estaria prejudicado. Eu vou enfrentar o mérito analisando esses documentos. Doutora Daniela, e por que você não pode enfrentar avançar? O mérito? Porque a precedência para falar sobre o mérito é do relator. Eu não posso avançar nos temas que ele não avançou. E isso por disposição legal? Eu não me recordo de ter... No regimento tem... Eu não sei de cabeça agora, mas... É uma curiosidade mesmo que eu tenho, porque eu imaginava que você pudesse... Se não me engano, é no regulamento interno. Porque você mudaria o relator, né? É meio que você mudar o relator. É uma forma de mudar o relator, é verdade. Entendi. Inverte a sistemática do processo. Mas sem problema, se for essa a conclusão da maioria, volta para analisar o mérito e vou avançar na análise desses documentos. Eu confesso, doutor Samuel, que eu fico um pouco incomodado em anular uma decisão que, na verdade, não dispunha das informações na época em que foi proferida, né? Então, não é que houve alguma omissão, Não, ela não tem vício, ela não tem...
E eu entendo também o seu posicionamento, que é eventualmente de evitar uma alegação de não haver duplo grau, de não ter sido apreciado, mas também não foi apreciado porque não foi juntado, né? Exato. Realmente é um caso interessante. Eu acho que anular uma decisão em função de documentos apreciados após a decisão ter sido proferida é a abertura de um precedente um tanto complexo. E nem complementar. E nem pedir a complementação. Complementar por algo que não estava nos autos, não está nos autos, não está no mundo, né? É complexo, muito complexo. É que também não sei nem se o sistema permite, né, retornar para uma complementação de julgado, né? Acho que da Câmara para o defesa não, acho que da especial pode, né? O especial pode. Superior, que eu acho também que teria uma limitação até sistêmica. É uma alternativa de contorno permite, que mas não me faz sentido também, né, retornar. Também eu concordo. Tenho as minhas questões com a complementação. Também, ressalva total. É complexo, o tema é complicado. Para reflexão. Veja, é tamanha a dificuldade do tema que o próprio relator, quando trouxe o voto, trouxe manifestando o seu desconforto com a situação. E realmente é uma situação que causa desconforto. Não, e pode abrir um precedente, mas, por outro lado, se seguir eventualmente, vamos supor que o doutor Samuel concorde com o contribuinte e dê provimento ao recurso com base nessas provas, né? Aí tudo bem. Pode mandar voltar lá para trás de novo, que não analisou em primeira instância. Não. A superior não pode mandar? Pode, né? Para analisar em primeira instância? Ou não. A superior diz, olha, os documentos foram juntados, mas como foram juntados posteriormente à decisão... Por supressão de instância? Nunca vi acontecer. Pode acontecer. Então, também não conheço 100% das decisões, mas nunca vi acontecer. É essa a hipótese que eu tentei evitar. De lá na frente, ter alegado uma nulidade. A representação, eventualmente, apresentada em especial. Seria no mínimo, contraditório, porque a parte apresenta no momento posterior. Seria sendo não vamos alegar torpeza aqui, porque o documento é imprescindível, aparentemente, mas ele estaria sendo beneficiado por uma inércia em determinado momento do processo. Um documento que era da posse dele. Era da posse dele. Ora, imprescindível existia no momento da decisão, não no processo. Não sei, aí não vou agora. Acho que a gente se avançar mais, acho que é melhor do teu Samuel. Analisar o mérito, né? Analisar o mérito. Não, e vamos tentar acompanhar o desfecho desse processo daqui a alguns anos. Ver o que... Eu tenho alguns processos aqui anotados que eu fico monitorando, alguns. Esse com certeza vai para minha listinha de processos que eu vou ver o que aconteceu. Legal. Eu quero saber depois. Também tenho. Dos processos que eu fiz parecer. E vez por outra eu dou uma olhadinha. A listinha desde 2013 tem processo que ainda não tem. Tem alguns processinhos que eu anoto ali, aí quando eu tenho um tempinho eu vou lá olhar, tipo, e aí, saiu, não saiu, que fim levou? Exatamente. Então posso encerrar os debates? Se os colegas estiverem convencidos de algum posicionamento. Eu estou confirmando meu voto. E aguardo vocês sinalizarem. Mas aqui não apareceu para confirmar ainda, né, doutor Samuel? Não. Posso encerrar os debates? Sim, né? Estou encerrando. Verificando o quórum. Todos confirmaram, iniciando a votação. Doutores Faisal e doutor Faisal e doutor Ramon, acompanhando a doutora Daniela. Então,
o processo volta para minha análise. E ele volta direto para minha caixa, Daniela? Sabe dizer? Não sei. Quando você aponta o seu e registra o seu voto, a única coisa que você apontou é não a questão antecedente ao conhecimento, é isso? Isso. Então Porque deve eu não retornar, não né? vou proferir o voto de mérito. Tá bom. Aí deve ter algum lugar para optar pelo retorno do processo para o relator, ou ele volta automaticamente. Não sei. A gente vai descobrir agora. Então, encerrando votação. Vamos ver. Eles chamam de votação parcial, né? O que eu fiz. Eu fiz uma votação parcial. Acredito que ele volta Essa é a minha automático. dúvida. Eu acho que ele vai abrir prazo para especial. Eu acho que ele não vai voltar para caixa. A minha dúvida era essa, justamente por não ter enfrentado o mérito. Eu acho que pelo sistema ele deve ir para parte. Não tem voto de mérito. Não foi concluído o julgamento. Porque acho que na hora que ela põe ali, não há questão antecedente ao conhecimento e não marca nada mais, é justamente isso. Para voltar para o relator. E é o vencedor, né? Entendi. Então, encerrando o julgamento do AIM 41.12.632 JR Delivery. Para encerrar o julgamento, é necessário preencher por completo o voto vencedor. No caso do doutor Daniel. Mas ele não está permitindo. E nem precisaria, né? Porque 3-1. Então, mas não tem aquele julgamento com ou sem julgamento de mérito? Depois, se marcam dois Não apareceu. No caso da Daniela aqui, só apareceu não a questão do antecedente ao conhecimento, mas não fala quanto ao mérito, se foi ou não apreciado o mérito. Eu reabri os debates, não é? Deixa eu ver aqui se ele aparece alguma outra coisa para eu marcar. Mas acredito que tem a opção aí de colocar o processo voltar para o relator, não tem? Uma caixinha? Tem, devolver para o relator, aquele clássico. Sabe aquele... Será que é ali? Pode ser, né? Eu acho que sim, né? Porque fizemos uma votação. Mas ele tem que registrar seu voto, né? O meu voto está registrado. Então, vou encerrar debates. Vamos ver. Sem nenhuma outra opção, ó. Verificar quórum. Não aparece nada de diferente. É porque o julgamento não vai ser encerrado. Só teve julgamento parcial. Não, eu concordo, mas a questão é como é que a gente já lança isso no sistema. É isso que é meu... Ele agora de novo deu opção, todos confirmaram, iniciar a votação. Não votaram, tá. Todos confirmaram, votaram. E aí, parece encerrar a votação, reabrir debates, gravar sustentação oral, habilitar pedido de vistas, devolver para a agenda da pauta, devolver para o relator. Devolver para o relator. Isso aí. Mas esse é aquele... É o de sempre. O básico. Tá bom. Então... Como se estivesse tirando de pauta, não é? Isso, é isso aí. Então, mas aí vai ficar registrado o voto do doutor Daniela, nesse caso? Essa é a pergunta. Vai, então beleza. Então, dei ok. Devolver para o relator. Processo devolvido para o relator. Os votos continuam aqui, tá vendo? Os votos... Resumo dos votos, né? Eu vou confirmar depois com o pessoal do EPAT se fizemos o correto, mas acredito que é isso mesmo. Eu também acho. Os votos continuam e já apareceu aqui uma opção para complemento do voto do relator. Ótimo. Isso. Então é isso mesmo. É isso mesmo. Apareceu aqui, tem o voto Nélida. Agora eu só não sei se ele fica 15 dias ou 30 na sua caixa. E aí mas agora tá fácil. Como tá fresco, se der, eu já coloco para semana que vem. Tá bom. Né? Não vou deixar perder prazo. Né? Então, encerrado o julgamento relativo ao AIM 41.12.632 JR Delivery Comercial Limitada. A doutora Daisy
não aparece ainda na sala, também como eu não trouxe voto, mas queria ouvir a sustentação oral, a gente pode encerrar, né? Eu vou devolver para a agenda da pauta o processo cujo AIN é 407-6756, Ambev S.A. Tipo, Oswaldo talvez comunicar lá disso também. Isso, perfeito. Doutor Samuel, só a título de sugestão, será que nesse processo da doutora Débora, no processo da Ambev, talvez fosse o caso de colocar um despacho, porque ele vai assumir automaticamente como desistência de sustentação oral, talvez colocar um despacho e aí concede a sustentação oral para ela quando o processo retornar para a pauta, não? Perfeito, eu vou então colocar aqui. Assim ela também não fica prejudicada, já que houve uma dificuldade de acesso, não é? Doutora Deise Galvão Boes. Doutora Deise. Isso, ótimo. Só um minutinho, eu vou incluir essa informação. Porque vai subir automaticamente lá aquele de desistência de sustentação, não é? O Oswaldo está informando que ela não conseguiu contornar o problema de conexão. Desculpas, bacana. Bom, coloquei. Doutora Deise Galvão Boes compareceu à sessão de julgamento por alguns minutos, porém teve problemas no acesso à sala, o que a impediu de realizar a sustentação oral. Sendo assim, quando do retorno do processo para julgamento, será dada a oportunidade de realização de sustentação oral. Estou salvando. Está lá. Perfeito. Assim. É um recurso misto. Então, todos os processos com situação encerrada, e assim podemos encerrar a sessão de julgamento. A partir deste momento, declaro encerrada a sessão de julgamento virtual da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 25 de novembro de 2022. Oswaldo, por favor, pode finalizar a gravação. A ata também já está